Olá pessoal, meu nome é Pedro Emanuel e esse é o canal Inexploradamente. Hoje vou abordar um assunto de extrema importância, que está ganhando cada vez mais força com as redes sociais. É a chamada polarização política. Mas calma, aqui não estou para fazer campanha para nenhum lado político e nem quero influenciar você a votar em alguém à presidência da República em 2022. Hoje iremos só entender e falar sobre esse fenômeno que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas antes de tudo isso, solta a vinheta. Bom pessoal, como eu disse anteriormente, eu não estou aqui para fazer palanque político para lado A ou lado B. Eu só estou aqui para a gente entender esse fenômeno. E porque hoje em dia a gente não está mais se focando em assuntos concretos, como saúde, educação, segurança, escola, infraestrutura, e estamos apenas debatendo no lado comportamental e apenas no lado ideológico da palavra. Mas antes, se você gostou desse tema e quer continuar se informando de vários assuntos cada vez mais interessantes, me ajuda e se inscreva nesse canal. Porque assim você vai me ajudar e vai ajudar você a conhecer mais e explorar o mundo à sua volta. Valeu? Vamos ao vídeo. O que é a polarização? E por que ela é tão abordada? Na política, a gente define dois polos em polarização, em dois polos contrários. São pessoas, são grupos que discordam completamente de um determinado tema e um determinado aspecto político. E não quer nenhum tipo de diálogo com eles. E eles se fecham em suas convicções e não estão dispostos a dialogar em nenhuma parte. De onde surge a polarização? Bom, antigamente, muito antigamente mesmo, os homens eram tribos. Eram feitos de indivíduos, coletores e caçadores nômades que precisavam de grupos para sobreviver. Só uma planície já era um sinal de perigo, pois tinha predadores, tinham doenças onde espreitavam à noite, e por isso os homens fizeram agrupamentos de indivíduos que formaram-se tribos. E era de fundamental importância a lealdade a esse grupo, independente se o grupo vai fazer alguma coisa de errado. E tratar o outro grupo que por um acaso ficasse em sua redondeza como inimigos. Isso foi acompanhando a gente. Com a civilização e o crescimento de normas sociais, na Grécia Antiga criou-se a democracia, que já não importava mais se o cara tinha força para ir, já que os postos de comando iam ser indicados pelo meio do voto popular. Então, a única tipo de comando seria o convencimento. E o convencimento é que você estava certo das leis, que você era o melhor para a sociedade. Já que a democracia não é apenas o voto, mas sim todo um acompanhamento pós esse voto. O diálogo, a vigilância e a cobrança desse indivíduo que se tornou um comandante do local. Bom, e isso que a polarização é extremamente negativa. A polarização exacerbada esquece esses lados, esquece o diálogo, esquece a vigilância e a cobrança, principalmente, aos seus líderes. Com esse excesso de polarização, parece justificável quebrar algumas regras, quebrar algumas normas, já que contra o seu inimigo tudo é justificável. Hoje em dia, a polarização está muito grande e as redes sociais aumentou isso 1000 vezes, já que conseguimos nos relacionar com pessoas que não conhecemos, não sabemos quem é, mas concordam com o nosso pensamento. E vários fatores ajudam a conexão dessas pessoas. O primeiro fator é o algoritmo. O que é o algoritmo? O algoritmo são códigos de programação feitos para que a rede social indique conteúdos que dá preferência e que você já tem uma simpatia anterior. Por exemplo,
uma rede social de um skatista, por exemplo, vai ser majoritariamente relacionada a coisas de skate, já que ele consome isso. E isso é um problema, já que em âmbitos políticos as pessoas vão cada vez mais se fechando para o lado oposto. Isso vai gerar uma polarização. E o segundo fator, que é meio que um processo natural do algoritmo, é a criação de bolhas. O que é a criação de bolhas sociais? Bolhas sociais são tudo aquilo que fecha você do outro lado. Por exemplo, você é um cara de esquerda, você gosta do Lula, gosta do Ciro Gomes e odeia o Bolsonaro. Você só vai receber aquelas chacotas do Bolsonaro, vai receber só aquilo que o Bolsonaro faz de errado, aquilo que o Bolsonaro é horroroso, e mesmo de direita. Você gosta do Bolsonaro, dos liberais, etc. Você só vai receber o que o Bolsonaro é o melhor, ou o que o Bolsonaro não erra, ou o que o Lula só erra e o Ciro Gomes só erra, etc. Isso é uma bolha social. E quando essas bolhas se chocam, a intolerância causada por isso é muito grande, pois isso não é mais tratado como um adversário político, e sim um inimigo político, que deve ser silenciado de toda forma. Isso por meio de xingamentos, por meio de brigas, etc. E aconteceu uma coisa que extrapolou tudo isso. Ontem, 10 de julho de 2022, aconteceu uma morte por causa disso. Um cidadão fazia uma festa de aniversário sobre o Lula, com temática do Lula. E um cara assassinou ele por conta de uma posição contrária a ele. Mas isso não é só de um lado. O mais louco é que os dois lados estão trabalhando dessa mesma forma. Em 2018, o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, foi esfaqueado em meio à campanha por um petista, o Adélio Bispo. E quem se beneficia com isso? Quem se beneficia com isso são os políticos, que geram uma massa, geram uma base eleitoral e ficam alimentando essa base com esse tipo de informação, de ódio, de inimigos número um. Por exemplo, inimigos do PT hoje em dia é o Bolsonaro, e o inimigo do Bolsonaro hoje é o PT. Mas meio que se alimentam, se retroalimentam em um ciclo de ódio maldito. A guerra cultural. Outro aspecto da polarização é a guerra cultural. É uma guerra de supressão. Bem sintaticamente, é supressão ao lado contrário. Guerra cultural, um termo que se refere à mudança política na década de 90 nos Estados Unidos e que chega ao Brasil nos anos 2000. O foco da disputa deixou completamente a economia e a estrutura e a política de lado para se focar em ideologias e comportamentos, sejam de direita, seja de esquerda, e coloca no centro da discussão a descriminalização do aborto, o porte de armas, a liberação das drogas, sem o lado econômico por trás, ou político, mas sim o lado social. Por exemplo, o pesquisador e escritor Eduardo Wolff, autor do livro Guerra Cultural, Ideólogos Conspiradores Novos Cruzados, define essa guerra cultural como uma luta pela alma da nação. Ou seja, dois grupos diferentes, lados, uns progressistas, socialistas e outros conservadores liberais, brigando pela identidade do país, tirando situações históricas de contexto para atacar um lado, ou refazendo essa mesma situação para atacar o outro, elevando pessoas, elevando criminosos, tirando heróis, colocando novos heróis, etc., para substituir o que eles acham profano e errado, historicamente. E a atenção é que eles querem que o outro lado seja silenciado, independente do que eles acham. Isso é um movimento que está acontecendo cada vez mais. Para entender melhor as consequências da polarização na prática, é melhor entender o indivíduo e a sociedade como um todo. Por exemplo, no nível individual, existe um fenômeno que acontece com a ciência. Por exemplo, o cara não mais entende a ciência como fatos, e sim como opiniões. Não existe mais
um fato científico, e sim crenças científicas que vão gerar discordâncias ao ponto de não discordarem mais como a ciência prega, mas odiar aquele fato. Por exemplo, a ida à Lua. Muitas pessoas odeiam o fato de um homem ter ido à Lua, mas não é mais uma discordância científica, e sim uma discordância opinativa. Por exemplo, eu não acho que o homem foi à Lua, pois ele não foi. Não tinha como ele ter ido. E o outro lado, que deveria ser a voz, a razão e a sociedade, o homem foi à Lua porque foi. Mas por que ele não foi? Não sabe. Nenhum dos dois lados sabe por que o homem foi à Lua ou não ter ido à Lua. Mas sim opiniões formais, independente quais sejam. Isso acontece por um termo chamado raciocínio motivado, que tendemos a dar a mais valor a fatos que reforçam nossas opiniões e corroboram com nossas visões de mundo, independente se for fatos ou não. Isso explica como as fake news se espalham muito rápido pela sociedade, pois isso gera um ambiente que nos coloca em grupos e que devemos as suas fidelidades. E que, mesmo tendo duas opções, uma opção que corrobora com a gente, que faz com que a gente esteja certo na situação, ou a segunda opção, que é a verdade, a gente escolhe sempre, sem pestanejar, a primeira opção. No Brasil, isso gerou uma mudança de comportamento nas redes sociais como um todo. Os pesquisadores Pablo Hortelato e Márcio Moreto Ribeiro identificaram uma mudança no comportamento de usuários do Facebook. Quando o assunto era política, havia até 2013 6 principais comunidades políticas. A partir daí, a partir de 2014, com as eleições e as manifestações, apenas gerou-se 2 comunidades diferentes: os socialistas progressistas e os conservadores liberais. Mas na polarização, tem alguma coisa de bom? Segundo Nelson Ferreira Marques Júnior, doutor em História Política do Brasil, defendeu essa posição em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo. Segundo ele, a divisão da sociedade em 2 polos distintos fazem parte do desenvolvimento da democracia como um todo. Não pode ser considerado um mal em si. A polarização passa a ser negativa quando é contaminada pelo ódio e pelos discursos generalistas, nutridos de apenas de senso comum. Ou seja, enquanto ela está dentro dos parâmetros democráticos, não deve ser condenada. E analisando a realidade dos Estados Unidos, o jornalista Ezra Klein, autor de Why We Are Polarized, aponta que a polarização e o crescente distanciamento entre democratas e republicanos teve como consequência positiva, segundo ele, a adoção por parte dos democratas as chamadas pautas identitárias, especialmente contra o racismo. Segundo ele, além disso, a alternativa da polarização geralmente é a supressão. E de acordo com o jornalista, isso vai de encontro ao que afirmou Nelson Ferreira Marques Júnior. Gerar consensos sem polarizações é gerar sempre status quo. Bom, pessoal, a gente viu que a polarização está dividindo muitas famílias, muitos amigos, de uma forma boba. E além disso, gerando casos extrapolados que aconteceu ontem, dia 10 de julho de 2022, que um cara foi assassinado por pensar diferente do outro. Algo completamente anormal e completamente louco. Uma coisa é o cara ter posições políticas divergentes, outra coisa é o cara ter inimigos mortais. E esquecendo dos lados mais importantes que a política deveria se focar, que era na educação, na segurança, na saúde, na infraestrutura e no desenvolvimento nacional. E, principalmente, esquecendo de cobrar os políticos de suas ações. Mesmo com suas ideologias, seja de esquerda ou de direita, a gente deve cobrar de políticos as ações, não idolatrá-los como reis. E nem os reis a gente deve idolatrar. A gente deve cobrar dos reis, principalmente deles. Mas deixe seus comentários o que você acha sobre esse tema.
Eu sei que é espinhoso, eu sei que é complicado, mas com toda a educação do mundo, vocês têm a liberdade de falar, tá certo? E dessa forma, a gente pode continuar a explorar o inexplorado.